boa noite, meus amigos do Jogo do Poder, que é veiculado pela rede CNT, uma rede da família Martinez. Voltamos mais uma vez com José Maria Ortega Fournier, consultor de vinho, e Jorge Ferlin. O programa é para registrar mais uma passagem do Fournier pelo Brasil. Ele tem vindo com frequência ao Brasil e dessa feita tive o privilégio agora no mês de maio de encontrá-lo na degustação em Brasília. Coincidentemente eu fui convidado por um amigo aí, o restaurante Al Negro. Chego lá e encontro o Fournier e mais uma vez participei da degustação e veio fazer degustação em Curitiba também no restaurante Madeiro, exatamente. Aliás, Ferlin, o Madeiro tem uma notícia, né? O Durski está reinaugurando o restaurante Durski. Exatamente, vai reabrir fim do mês mais ou menos. O Júnior deu essa notícia como de primeira mão aos apaixonados pela gastronomia, a boa gastronomia, simples, mas muito boa, como sempre foi. Vai voltar, ele estava fechado em um tempo. E a carta de vinhos, que já é quinto ano consecutivo, melhor carta de vinhos, vai melhorar ainda mais. E você é o Hoje responsável tem 2.400. O Júnior me convidou novamente para assumir essa parte da carta e desenvolver ela para ir para 3.000, 3.200 rótulos já meio que de início. Que bom. Então a carta vai ser uma carta, continuar sendo a melhor carta de vinhos do Brasil, com certeza. Sorte dos curitibanos, né? Sí, no solo do Brasil, sino una de las mejores cartas de vinhos do mundo. Espetacular. Muito impressionado. Bom, eu toda vez que vejo a fotografia, já fui lá algumas vezes, da vinícola do Fournier em Mendoza, fico com vontade de voltar. Eu vou puxar aqui para os nossos telespectadores verem o que espetáculo. Olha só. Isso aqui é na beira da Cordilheira dos Andes, lá no fundo é a Cordilheira dos Andes, e aí esse espécie de chapéu aí é a parte superior da propriedade onde são produzidos os vinhos do Fournier. Isso na Argentina, né? Que também tem propriedade na Espanha e mais recentemente no Chile. Bom, eu tenho, vamos começar falando aqui da boa notícia. Em cada país desse, você tem pelo menos um vinho que é o melhor vinho. Sim. Como é que é essa magia? 15 anos produzindo vinho, começou em 2000 y ya está con ese resultado extraordinario. Bueno, una parte importante fue obviamente la suerte, pero también un trabajo de nuestros enólogos. Yo soy el propietario, no tengo decisiones técnicas, siempre dejo libertad a los enólogos a hacer o viño. Y bueno, gracias a Dios, como falabas, hemos conseguido que jornalistas de la importancia de Robert Parker, que es el jornalista más importante del mundo, o Wine Spectator, que es la revista más importante del mundo de viños, hayan elegido viños de Fournier como los mejores del país. En el caso, por ejemplo, de Argentina, ahora los dos vinos más puntuados del país en el año 2014 fueron dos viños de Fournier, y uno de ellos incluso fue elegido entre los 25 mejores viños del mundo por Wine Spectator, que es una lista que publican todos los años los 100 mejores viños de todas las vinícolas del mundo, y tiene un impacto muy importante en la imagen, reputación de las vinícolas. O Chile también, Robert Parker eligió nuestro viño Fournier el mejor del país, solamente la tercera zafra de ese viño. Y finalmente España, o Ribera del Duero, nuestro proyecto Ribera del Duero, ahí hemos tenido viños elegidos como mejor país en concursos, y también tanto Robert Parker como Wine Spectator eligieron uno de nuestros viños de España como el cuarto mejor del país, un país que tiene vinícolas centenarias, Vega Sicilia, Pingus, viños muy importantes, y yo Fournier en los primeros años ya consiguió. Ser o quarto na Espanha é quase que muito melhor do que ser o primeiro na Argentina, con todo. No sé, usted lo dijo, yo no puedo decir eso porque yo moro en Argentina y no quiero que me retiren la residencia, pero por competencia es cierto que hay grandes vinícolas en España, vinícolas que llevan muchos años y una tradición muy importante, y para nós ese cuarto puesto foi muito importante. Agora, o que nós temos aqui na bancada
da Argentina, Ferlin, o que tem aí? Ese es el O Alfa Crux. Alfa Cruz Malbec. Nós estamos com Tá. as três principais vinhos o de Alfa Crux Malbec, o Alfa Centauri chileno e o Alfa Espiga, Tá. que é o espanhol. Esse Alfa Crux argentino, qual a pontuação dele no Parker? Ese creo que es la Zafra 2010 y ese 2010. sacó 94 puntos Wine Spectator y fue el viño elegido entre los 25 melhores do mundo. Que é o O Malbec. o Malbec, Alfa, tá. o Alfa Crux. Sería este viño. tá aqui 2010, 94 pontos no Wine Spectator e no 93 no de ranking da Parker. Argentina, 2014, ok. O sea que tuvimos 94 Wine puntos Advocate, de Robert Parker, de- 93 pontos. Exactamente. O sea, São vinhos excepcionais, né? Com Sim, essa pontuação Com aqui, essa pontuação. em ambos os rankings. E pelo Esse vinho preço aqui, hoje, né? pois é, eu ia falar Seria- com você, Ferlin, sobre isso, porque comparado com os vinhos desse padrão aí, desse naipe, né, com outros que vêm da própria Argentina e do Chile, como é que é o que você fala, o que você diz como especialista na matéria? Eu diria que são vinhos feitos realmente com uma dedicação muito grande, aonde consegue cada vinho mostrar a tipicidade de cada país. São vinhos que mostram realmente o potencial aonde o vinho é um vinho encorpado, um vinho que tem uma estrutura fantástica e na mesma hora ele se torna um vinho aveludado, um vinho elegante para ser degustado. São poucos vinhos que conseguem ter essa qualidade que tem os vinhos de Fournier. Essa é onde, como ele comentou, os enólogos dele, o enólogo-chefe, tem essa preocupação em fazer vinhos não muito carregados, e sim vinhos mais elegantes para ser consumidos. E tanto da Argentina como Chile ou como Espanha, qualquer um deles mostra isso. Só que cada um tem a sua tipicidade, mostrando a tipicidade de cada região. Eu estou mostrando aqui agora, no inverno, durante o inverno, né? Eu mostrei, estava o verão, agora é o inverno, está lá a cordilheira atrás da vinícola, é um espetáculo. É um projeto fantástico. Acho que Agora, o ano em passado... relação ao preço, comparando com... Sei que você é distribuidor de vinho, é até ruim de perguntar isso, mas não tenho como, porque a minha opinião de leigo, né, acho que custo-benefício, eu não conheço nenhum vinho que cobre esse Alfa Crux. É justamente essa que eu estava colocando, além de ser um vinho que tem uma expressão muito grande, ele tem um custo, vamos dizer, razoável, é um vinho que dá para se dizer assim, que você pode comprar sem medo de errar. Vinho hoje com $130, com essa qualidade é quase impossível encontrar. Isso que você, no restaurante, quanto o consumidor vai pagar nesse vinho? Esse vinho no Por exemplo, restaurante se for ele vai Madeiro, chegar lá no Madeiro eu vou pagar quanto nesse vinho? 450, por aí. Os vinhos chilenos e argentinos com essa qualidade vão estar na faixa de 600, 700. Por aí. Vai disso para frente. Nós estamos falando aí do Montesfoli, de um Exato. Mauro, de um 100, um 100. Vão tudo na faixa, no restaurante, na faixa de 650 a R$800. Tá ok. Bom, eu vou chamar um comercialzinho, vou voltar em seguida. E aí vamos abrir um vinho desses aqui para vocês verem se realmente o que eu estou falando é verdade. Daqui a pouquinho, depois do comercial. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. As medidas provisórias que dificultam o recebimento do seguro-desemprego, abono salarial e pensão por morte, aprovadas com alteração pela Câmara, já estão no Senado. O líder do governo sabe que parlamentares da base aliada devem votar com oposição, mas acredita que o Palácio do Planalto ganha a batalha. Acho que a 665, que trata de seguro-desemprego, deverá passar sem muitas mudanças, não é? E com mais facilidade do que a 664.
Outra preocupação é com o projeto que acaba com o fator previdenciário e institui a regra 85/95 para conceder aposentadoria. O governo é contra e a presidente Dilma Rousseff disse que vai vetar a mudança. Mesmo assim, petistas históricos anunciaram que votam contra o governo. Estamos trabalhando para acabar com o fator, aprovando a emenda que veio da Câmara dos Deputados, que é a mesma emenda que nós tínhamos apresentado já no Senado. Já está na Câmara o projeto de lei que aumenta a alíquota sobre a folha de pagamento das empresas no programa de desoneração do INSS. A proposta enfrenta resistência nas duas casas do Congresso. O governo tenta convencer os parlamentares de que a mudança não significa aumento de impostos, mas uma redução menor. 56 postos do Cine no Rio de Janeiro foram fechados por causa da crise financeira. A instituição que durante décadas funcionou para encaminhar candidatos às vagas de trabalho, suspendeu as atividades e deixou os 340 funcionários terceirizados sem 3 meses de salário, benefícios e sem indenização pela rescisão do contrato. Cansados de ouvir que não há dinheiro, trabalhadores rurais desistiram de protestar no Ministério do Desenvolvimento Agrário e invadiram o Ministério da Fazenda em Brasília. Os trabalhadores rurais pedem a manutenção dos investimentos para a reforma agrária e agricultura familiar. Eles temem que programas da área sofram cortes, como o ajuste fiscal. Os agricultores disseram que já sentem as dificuldades orçamentárias. Depois de uma sabatina de 12 horas na Comissão de Constituição e Justiça, o plenário do Senado aprovou o nome do jurista Luiz Edson Fachin como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele vai ocupar a vaga deixada pelo ex-ministro Joaquim Barbosa, que se aposentou no ano passado. Fachin foi indicado pela presidente Dilma Rousseff. Eu vou ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com Jorge Ferlin e José Maria Ortega Fournier. Bom, você tem vindo para o Brasil e uma das finalidades não é só vender vinho. Você tem vindo ao Brasil apresentar para os brasileiros um projeto que você está desenvolvendo na tua propriedade lá no Vale de Oco. Apenas para que o telespectador consiga se situar, quanto tempo de carro demanda de Mendoza até a tua propriedade no Vale de Oco? Son 100 kilómetros y habitualmente 1 hora 10, 1 hora 15 minutos desde la ciudad. Tá. Então é tranquilo você ficar hospedado em Mendoza e frequentar a propriedade, e jantar, almoçar, fazer aquele passeio a cavalo que nós fizemos lá na Cordilheira. Eso es, podemos muchas actividades, paseo a caballo, rafting, incluso personas gente puede ir a esquiar, a 3 horas a la vinícola también, pero dentro de la vinícola las actividades más habituales es o paseo a caballo, o curso de cocina con mi esposa, o rafting a 10 minutos de la vinícola. Es una experiencia no solo de viños, sino es una experiencia de vida, uma experiência maravilhosa. E você tem um empreendimento projetado para a tua propriedade. Quantos hectares você tem La propiedad completa se llama Finca Santa Sofía, son 263 hectáreas, de las cuales 105 son viñedos de propiedad de Fournier y 140 hectáreas. Comenzamos este emprendimiento muy legal, fuimos la primera vinícola del mundo en hacer algo así, que decidimos lotear estas 140 hectáreas en 84 propiedades, en 84 viñedos que investidores privados, amantes do vinho, amantes de Qual vida. O tamanho de cada vinhedo desse? Depende, van de un mínimo de 1 hectárea, que ya se agotaron, a un máximo de 3 hectáreas. Y con eso propietario es propietario, se firma una escritura compra-venta, o Mendoza, o propietario puede vender o viñedo futuro, y o Fournier lo que hace es hacer toda manutención del viñedo. El investidor puede estar en Curitiba, Sao Paulo, Tokio, New York y trabaja en lo que hace, y o Fournier trabaja en lo que sabe hacer, que es la manutención de viñedos, elaboración de los viños, y el investidor puede venir a la vinícola, hacer su propio blend de viño, su propia mistura, y elegir o nombre o viño, rótulo, y nosotros enviamos el viño acabado o país de origem do investidor. Então, mas se eu não quiser fazer o meu vinho, você fica com a uva e
você compra uva? Sí, nosotros tenemos la obligación contractual legal de comprar uva aos investidores. Você tem uma perspectiva de em quanto tempo a pessoa recupera esse investimento feito para adquirir, para se tornar proprietário dessa, ou de 1 ou de 3 hectares? Depende de la cantidad de elaboración de viño, pero Brasil tiene una ventaja para este tipo de investimentos porque el viño Brasil es muy caro por los impuestos. Entonces, un investidor brasilero, y el 70% de los investidores actuales son de Brasil, puede recuperar el investimento en el primer año. E já tem, eu estou aqui com um folder, eu estou olhando aqui, são 10 vinhos. São vinhos de pessoas que foram lá, compraram e estão produzindo vinho lá. Já tienen su viñedo, son propietarios y han feito su viño con nombres propios, con nombre de la familia o un nombre de fantasía, y ya hemos enviado países de origen. Ahí hay investidores de Brasil, los Estados Unidos, de Inglaterra. Un proyecto muy interesante y que en 3 años hemos conseguido vender el 65% de las hectáreas, y ahora, hace casi 2 meses, comenzamos la construcción de un hotel de lujo dentro do viñedo. Eu queria falar do hotel, mas, Ferlin, vamos abrir o vinho, vamos olhar a palavra, né? Vamos abrir aqui o Alpha Crux. Isso, vamos lá. E, bom, o hotel, ele vai ficar dentro da tua propriedade. Sim. E nessa porção de 3 hectares, o comprador, o proprietário, pode construir uma casa também. Exatamente. E ela é incorporada ao share do hotel. Exactamente. La idea que es muy interesante para los investidores es que si un investidor compra un lote de 3 hectáreas y solo quedan 2 lotes disponibles, el investidor puede construir su propia vila, su propia casa, asociarla al hotel y sacar una rentabilidad adicional o mantenerla solo para él. Quien administra en este caso es el hotel. El hotel, exactamente. Entonces, lo mismo que el viñedo, la vinícola gestiona la rentabilidad del viñedo y el hotel gestiona la rentabilidad de la casa. Perfecto. Y son diseños hay 3 investidores que ya han feito su diseño, y son diseños espectaculares, lo mismo que la vinícola, de vilas, casas modernas. Yo creo que va a ser un espectáculo cuando el hotel esté concluido, cuando las 12 vilas estén construidas. É como um condomínio, é um projeto básico para a construção da casa, tem um padrão. No, cada investidor puede hacer lo que quisiera. Hay unos limitantes de tamaño, de altura y de estilo de construcción, que tiene que ser un estilo moderno, estilo como la vinícola, pero cada investidor puede seleccionar su arquitecto, puede seleccionar su propia casa, ¿no? Esa es la idea, no tener una casa prediseñada. Esse vinho aqui é o Alpha Crux. Qual é a composição dele? Ele tem uma cor bastante 100% forte. Malbec. Es un 100% Malbec de los viñedos nuestros do Finca Santa Sofía, que falábamos antes. Ele tem quanto de gradação alcoólica? 15. 15. É um vinho para uma carne, né? Sí, es un viño para un churrasco, pero también tiene una característica muy atractiva, que es un viño muy elegante, porque uva Malbec en altura, nosotros los viñedos están a 1200 metros de altura, da esa característica de terciopelo muy suave, y también tiene una acidez muy interesante que hace que sea un viño con potencia y elegancia al mismo tiempo. Você é um dos poucos produtores na América Latina que tem o tempranilho. Exatamente. Na propriedade. Sí. Você usa o tempranilho em quais vinhos? En todos, desde la línea de entrada, que es la línea Urbanuco, tenemos un Urbanuco tempranillo, un Urbanuco blend que tiene 50% tempranillo, o Becruz, que es el vino más vendido en Brasil de Fournier, habitualmente siempre es una mixtura de tempranillo Malbec con alguna otra casta, y o Alpha Crux Blend, que también es un viño que ha ganado premios, 94 puntos también do Parker, Wine Spectator. También es un viño primordialmente tempranillo. Estamos muy orgullosos de esa casta. O Ferlin, o B-Crux, se você for no mercado municipal em Curitiba, encontra? Encontra. Quanto é o B-Crux no mercado municipal em Curitiba? Hoje ele está na faixa de 145 reais. Reais. Realmente... É o carro-chefe de venda do Fournier B-Crux.
É um vinho fantástico e é um vinho barato. Para ser franco, é barato. 92 puntos Parker, melhor vinho argentino por debaixo desse custo. Eu vou ter que chamar um intervalo, saúde, e voltamos em seguida, aí eu vou dizer se realmente é o que nós estamos esperando. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Voltamos aos estudos da Rede CNT, para a sequência do Jogo do Poder, hoje recebendo José Maria Ortega Fournier e Jorge Ferlin. Bom, hoje está muito mais fácil para chegar em Mendoza. Antigamente, aqui nós de Curitiba tínhamos que pegar um voo a São Paulo, de São Paulo a Buenos Aires, ou Montevidéu, e aí sim, Mendoza. Hoje nós temos voo direto de São Paulo para Mendoza já. Sí, comienza el 15 de julio y gracias a Dios o GOL, la línea aérea brasilera, ha visto potencial del voo directo a Mendoza y estamos muy contentos porque desde São Paulo en 3 horas y 15 minutos o amantes do Mendoza, amantes do vinho van a poder estar lá y voltar también directamente. O sea, antes un turista brasilero tenía casi que perder un día entero de ida, un día de vuelta, y ahora en 3 horas va a poder arribar a Mendoza e disfrutar de os vinhos. Eu, quando estive em Mendoza a primeira vez, foi em 2000. Quando você estava começando a produzir. Comprando o terreno. E era uma cidade com o quê? 300 mil, 250 mil habitantes. Sim. Mendoza hoje tem 800 mil habitantes. E tem hotéis maravilhosos, com cassino. Sim, né? Exatamente. E uma vida noturna interessante e os vinhos. Né? Para as pessoas que querem ir a Mendoza e experimentar, ter essa experiência, qual a melhor época do ano para fazer isso? Para mí, yo siempre gusté muito do primavera, de finales de octubre, noviembre, o clima es belo, las parreras tienen ya follas verdes. La otra época también muy legal es la época de colecta, que es en el Vale do Uco, es de marzo a abril, y preferiblemente finales de abril porque es cuando las follas de los viñedos trocan de color y las follas de los árboles, es una época maravillosa, las primeras nevadas comienzan a venir, o sea que yo para mí noviembre y abril, principios de mayo, sería la mejor época para visitar Mendoza. Ô Ferlin, para as pessoas que estão aí pelo Brasil afora, para comprar os vinhos do Fournier já estão bem capilarizados, né? Você encontra ele facilmente nos principais centros hoje. Já. Esses vinhos são distribuídos pela importadora 20, né? Que eu sou representante exclusivo para o Paraná. Mas ele, no Brasil inteiro, hoje dá para se dizer que você encontra os vinhos. Em restaurantes, em lojas, todos os principais. O que nós temos ali é o Alfa Espiga. O Alfa Espiga, esse primeiro. Alfa Espiga, pois é, esse é o espanhol. Esse é o espanhol. Tá. É o top. Não, o top é o Fournier. Sempre o Fournier. Sempre o Fournier. Mas da linha, vamos dizer, da linha... Seria o equivalente ao Alfa Crux. Exatamente. Exatamente. E daí tem o Alfa Centauri, que é também do mesmo, vamos dizer, nível só com expressões diferentes do Chile. Pois é, o que muda? O que tem nesse vinho do Chile? Qual é a uva que tem? Ese es un Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc Merlot. Es un blend de Bordeaux. Las parreras tienen de 80 a 120 años. Certo. Son como, yo les llamo o parque jurásico do vinho, pues son parreras sin injertos, son parreras originales de Francia, y en la propia Francia no existen estos viñedos tan viejos porque agora esses parreirais estão sobre o cavalo americano ou são... Não, son directos. Pé franco. Não passaram por eso no existe, praga. Claro, no existe ese tipo de parrera o ese viño en el mundo, porque Francia en el siglo XIX, todas esas parreras vírgenes, que se llama, pie franco, murieron todas. A praga não conseguiu subir a cordilheira. Exactamente, no había aviones en ese momento. Y Chile es un país que está limitado por un mar muy grande, o Océano Pacífico. O norte tiene Atacama, o desierto, también es imposible que un insecto pueda pasar.
Y por el oeste tiene la cordillera, por el este tiene la cordillera de los Andes, que tampoco permite que la filoxera pueda pasar. E ao sul tem Y al sur tiene la as Antártida. geleiras. Claro. Agora, o vinho argentino, o vinho espanhol, esse tem tempranilho. Ese es 100% tempranillo, también de unas parreras muy viejas, 75 años. Y este, por ejemplo, la Zafra 2006 sacó 94 puntos Parker, 94 puntos Wine Enthusiast. Fue elegido el cuarto mejor vinho do mundo por la revista Wine Enthusiast, que es la segunda más importante de los Estados Unidos. Ferlin, vamos lá. Faz aí uma comparação de preço para nós. Porque esses vinhos, eles são equivalentes. Exatamente. É o mesmo padrão também. de qualidade. E em preço o Alfa Espiga, você vai chegar nessa faixa de preço do Alfa Crux? 138, 140 dólares. Na mesma faixa do R$300. 330 reais. O que eu ia só comentar um dado técnico para o nosso telespectador, que quando nós falamos de tempranillo, no rótulo está a tinta del país. Na realidade é a tempranillo. Já teve comentário assim, pô, mas você falou que é tempranillo, mas é tinta del país. É a mesma coisa. É a mesma uva. Tinta del Toro é a mesma uva. Essa uva tem vários nomes, tanto na Espanha como fora da Espanha. Em Portugal, por exemplo, no Douro é tinta Roriz. No Alentejo é aragonês e a tempranillo. É a mesma uva, só mais a título... o tempranillo está para a Espanha como o Malbec está para a Argentina. Exactamente. La casta tradicional española es una casta que hace una maduración muy rápida y por eso es interesante porque España, las zonas de viñedo habitualmente son frías y eso permite una maduração das uvas ótima. Agora, é possível dizer que tem a mesma característica, por exemplo, do Pinot Noir. Você pega um Pinot da Europa, um Pinot da América do Sul, da América do Norte, da África, da Austrália, Nova Zelândia, vai mudar, mas você sempre vai saber que aquilo ali é um Pinot. Quem tem um conhecimento mesmo que parco de vinho vai saber que está bebendo um Pinot. Né? Isso ocorre mesmo com o tempranillo daqui e o tempranillo da Espanha? Hay diferencias, como también hay diferencias o Pinot de un lugar y otro. Por ejemplo, los tempranillos do Vale de Uco son más poderosos que los tempranillos de España, de Ribera del Duero en particular. Y eso tiene que ver mucho con la temperatura. O Vale de Uco es más caliente que Ribera del Duero y los viños hacen una maduración más alta y habitualmente tienen un poco más de alcohol por esa extra de azúcar que se consigue con climas más cálidos. Ribera del Duero tiene unos tempranillos más suaves, más elegantes, hablando de Pinot Noir, incluso en algunos casos hasta parecido a Pinot Noir, más delicados. Y bueno, y esa es la maravilla del mundo del vino, que la misma casta en regiones distintas da características distintas. No es un producto estandarizado como puede ser otras bebidas, sino que es un producto muy típico y de una precisión dependiendo de las regiones donde se encuentra la casta que no se encuentra en otros productos. Ok. Como nós dissemos aqui, Ferlin, a distribuição dele, então, é tranquila. São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Hoje está no Brasil inteiro, que é distribuído pela importadora 20, São Paulo, que é um braço da Mistral. E os brancos também seguem o mesmo padrão dos tintos? Sim, podemos dizer exatamente. Esse tinto, os vinhos chilenos, esse feito em Maule, eu digo que ele tem algo a mais, porque Maule é uma das grandes regiões de produtores. Só que ele está acima, a nível do mar, de 300 a 400 metros. Isso faz com que o vinho fique muito mais elegante, porque durante o dia, um calor grande, a variação de temperatura é muito alta. Da noite para o dia. Exatamente. Ele chega a ter uma diferença de até 10 graus. Por exemplo, de dia 25, 20 graus. 25 e à noite você cai para 10,
cair para 5. E isso faz com que o vinho tenha uma maturação mais lenta. A uva tem uma maturação mais lenta e faz com que o vinho fique mais elegante, fica mais estruturado. Por isso que ele tem um diferencial. E os brancos do Fournier daí já é lá em Santo Antônio e no Vale de Leida. O Sauvignon Blanc é do Vale de Leida, Pinot Noir e coisa, é tudo no Vale de Santo Antônio. Ok. Bom, nós podemos ficar a noite toda aqui falando do teu vinho. Aliás, já fizemos isso uma vez, né? Sí, exactamente, yo recuerdo. Sí. Começamos meio-dia e terminamos meia-noite. Exactamente, yo recuerdo. Fue una de las degustaciones más especiales para mí fue Curitiba en Restaurante Madero con el doctor y un grupo de amigos y acabamos bebiendo como 10 garrafas de viños únicos, de zafras antiguas, de Fourniers y recuerdo perfectamente como si fuera ayer tomamos la mesa, aquí estaban, íbamos sacando una garrafa más, y eso es lo maravilloso del viño. Yo venía de Banca de Investimentos, trabajé en Goldman Sachs o Santander, y ahora trabajo al 100% y tengo mi corazón 100% en viño y es eso, es lo que hace, tener amigos, venir a Curitiba, disfrutar de la amistad, ¿no? Ferlin, obrigado por vocês terem vindo aqui. Eu, É um prazer. esse ano, volto lá, Por favor, tá bom? será un placer. Vocês que quiserem ir, não percam, indo a Mendoza, visitar a propriedade do José Maria Ortega Fournier. Um grande abraço, muito obrigado por terem ficado conosco até agora. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo vídeo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Uma grande semana a todos.